Eu quero saudar a todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, é uma alegria poder retornar aqui a Natal, retornar à Igreja Batista Ágape em Natal. Tive a alegria, a oportunidade de estar aqui alguns anos atrás, já há algum tempinho, mas tive a alegria de passar aqui e para mim sempre é um motivo de alegria estar com o meu querido amigo pastor Edinaldo. Temos tido muitas experiências juntos, nas vezes que ele foi a Campinas, ele foi a São Paulo, esteve conosco. Foi um tempo tão gostoso, um tempo tão especial, e temos um laço de amor, de amizade, de carinho, nos falamos muitas vezes, e é uma alegria poder estar aqui para glorificar a Deus juntamente com os irmãos, estar juntamente com os irmãos. Eu estou aqui no Nordeste desde o dia 5 de agosto, que estamos andando aqui no Nordeste. Estivemos na nossa igreja Batista Ágape em Horizonte na última terça-feira, há uma semana passada. Depois estivemos na Ibaçu, ali em Fortaleza. Visitamos depois da Ibaçu, fomos até Sobral, estivemos em Sobral, pegamos ali uma temperatura bem gostosa à noite, de 37, 38 graus. Passou uma frente fria lá, deu uma esfriadazinha, deu 38 à noite. Foi tão gostoso lá em Sobral, uma experiência tão gostosa do Senhor conosco. Depois fomos até Jijoca, fomos a Preá, celebrar o primeiro ano da nossa igreja Batista Ágape em Preá, glória a Deus. Ali foi um tempo muito especial também. Domingo pregamos em Montese e agora estamos aqui para o lado de João Pessoa. Pregamos ontem à noite em João Pessoa, tivemos uma manifestação gloriosa da presença de Deus, milagres aconteceram, curas aconteceram, e chegamos então a Natal, essa terra tão linda, tão especial, terra que nos fala tanto ao coração, e queremos então ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 10, se você pode abrir a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 10, nós vamos olhar juntamente com os irmãos do versículo 36 até o versículo 39, Hebreus, capítulo 10, 36 até o 39, nós queremos compartilhar algo que Deus colocou no nosso coração com os irmãos, amém? E diz assim a palavra do Senhor em Hebreus: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu vou ler novamente. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, amém? Para a conservação da alma. Meus queridos irmãos, a igreja é um lugar muito interessante, porque a igreja não é um lugar de crentes perfeitos. Ô pastor, mas como é que você fala que nós não somos perfeitos? A palavra do Senhor diz que nós caminhamos para a perfeição. A igreja é um lugar de crentes em aperfeiçoamento, ou seja, nós talvez ainda não alcançamos a condição da perfeição, mas o nosso alvo, o nosso chamado, o nosso objetivo, aquilo pelo qual Deus está nos chamando, nos resgatando, trabalhando em nossa alma, é para nos conduzir à perfeição, ou seja, a estatura de varão perfeito, a varonilidade de Cristo. E esse é o objetivo, a visão espiritual da nossa igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Então, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e aí Hebreus vem e fala assim: porque o justo viverá pela fé, e ele não vai retroceder, não, ele vai fazer a vontade de Deus,
vivendo o seu chamado para o aperfeiçoamento. Então a igreja é um lugar de irmãos, irmãs em aperfeiçoamento, pela revelação da palavra de forma progressiva aos nossos corações, e também para a soberana vocação que Deus nos chama. Por quê? Porque Ele nos chama para sermos iguais a Jesus, e Jesus é o varão perfeito, é a estatura de varão perfeito. Então Ele está trabalhando em mim e em você, Ele está trabalhando em nós, para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados. Numa revelação progressiva, o Senhor vai trabalhando em nossos corações, gerando em nossas vidas transformação. Ontem nós tínhamos uma realidade, hoje nós temos uma outra realidade, melhor do que a de ontem. Por quê? Porque nós vamos caminhando progressivamente em um estado de aperfeiçoamento. Deus vai nos aperfeiçoando, Ele vai fazendo a sua obra de transformação dos nossos corações. Quando nós afirmamos que a igreja é um lugar de pessoas em aperfeiçoamento, estamos na verdade dizendo o seguinte, que a obra não está acabada. Amém? Quando eu me lembro dessa mensagem, todas as vezes que eu trago essa mensagem, que o Senhor traz essa mensagem ao meu coração, eu sempre penso num quadro. Quando nós olhamos a pintura do quadro e vemos o quadro pronto, nós temos a real ideia do autor. Porém, quando nós mudamos a perspectiva e não olhamos para o quadro pronto, mas olhamos para a tela em branco, nós não conseguimos ver qual vai ser o resultado final da pintura, sim ou não? Nós olhamos para a tela e vemos uma tela branca, mas o autor, ou seja, o artista que vai fazer a pintura, ele já tem a imagem do que ele deseja produzir. Não está na tela, a tela ainda vai receber os primeiros rabiscos da ideia, daquilo que ele vai produzir, mas se você conversar com o artista, na data zero que ele está produzindo o quadro, ele tem a imagem perfeita daquilo que ele quer produzir, e o que é que ele vai produzir sobre aquela tinta, de muita correção daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas o Senhor não nos vê como uma obra inacabada, Ele nos vê como uma imagem perfeita, a estatura de varão de Cristo, impressa em nossas vidas. Nós estamos talvez olhando para nós mesmos, estamos vendo uma tela, ainda em pintura, mas o Senhor olha para mim e para você e diz assim: santos, lavados, remidos, comprados, adquiridos, redimidos, justificados, santos. Por quê? Porque esta é a imagem que o Senhor está imprimindo em mim e em você. Por isso nós estamos em aperfeiçoamento, é uma obra em execução. O autor já tem a ideia da imagem final, e numa obra em ação ele vai desenhando ou moldando a obra para obter a imagem que ele deseja. Então o processo de aperfeiçoamento é um processo duradouro. Por isso que Hebreus vem e nos fala, como Hebreus nos falou, que nós não podemos retroceder, irmãos. Por quê? Porque a ideia da pintura já está pronta, mas a obra está sendo executada. Mas nós glorificamos ao Senhor Jesus, que Ele diz que o Senhor é fiel até completar a sua obra. Nós não seremos uma obra inacabada, nós seremos uma obra acabada para a glória do Senhor Jesus. Ele vai imprimir a sua estatura na minha vida e em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós seremos um lindo quadro da glória de Deus impresso em nossos corações e nossas vidas. Então é um processo duradouro, meus irmãos. O aperfeiçoamento é duradouro, e o aperfeiçoamento acontece de muitas formas. Uns são aperfeiçoados pela pregação da palavra,
E é interessante que esta forma, essa maneira é a forma mais gostosa. Por quê? Porque nós falamos e vimos ali em Hebreus dizer que o justo viverá pela... E a fé vem como? Pelo ouvir, se não ouvir a palavra de Deus. Então qual é a maneira mais gostosa do crente alimentar a fé do seu coração? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem de Deus, ter contato com a revelação do Senhor através da sua palavra, através da sua escritura, através das mensagens, e aquilo vai consolidando o nosso coração. Então o processo de aperfeiçoamento, as ministrações da palavra vão revelando Cristo a nós, e nós vamos sendo moldados por Cristo pela palavra. Mas há uma outra forma também de sermos aperfeiçoados na igreja, que é através da comunhão. E a comunhão é uma bênção, irmãos, porque de vez em quando, acontece na comunhão uma passagem que a gente não gosta muito da Bíblia, que diz assim, que o ferro afia, amém? Na comunhão, irmãos, nós temos às vezes momentos que o ferro afia o ferro. Então nós seremos confrontados e teremos que aprender a viver uns com os outros nas nossas imperfeições, porque nós estamos em aperfeiçoamento, não estamos prontos. Então existem áreas que talvez eu tenha mais dificuldades, e pode ser que algum irmão atrite comigo naquela área que eu tenho mais dificuldade, mas não significa que aquela área de dificuldade é intransponível para mim. É uma área onde o Senhor está trabalhando, porque Ele está me aperfeiçoando, e Ele vai produzir o seu aperfeiçoamento em nós. O que nós vamos aprendendo é que o processo de aperfeiçoamento, ele é duradouro, persistente, e requer de nós perseverança. Nós não podemos retroceder, nós temos que caminhar, nós temos que ir adiante e viver essa obra. Por isso também que o Senhor realiza algo tremendo, quando Paulo diz assim: eu não cesso de orar por vós, até ver Cristo formado em vós. Então a obra do aperfeiçoamento é essa obra onde nós vemos através da palavra, da comunhão, da oração, ou seja, de sermos igreja e vivermos a igreja, e vivemos o Evangelho, e vivemos a realidade do Evangelho, porque o Evangelho nos proporciona a sua palavra, o Evangelho nos proporciona a comunhão, o Evangelho nos proporciona a oração, a perseverança, o buscar a Deus, a buscar a sua face, a nos derramar diante dEle, e em todo este processo, Deus está produzindo a sua obra perfeita na minha vida e na sua vida. Por isso nós precisamos da fé, que é a ação que gera em nós essa vida de comunhão, essa vida de caminharmos juntos. Se você pode, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, no versículo 12. Por quê, irmãos? Porque nós vamos entendendo que a igreja, que é o lugar do aperfeiçoamento do crente, o Evangelho, que é a maneira do aperfeiçoamento do crente, ele requer de nós algo importante, que é o que está em Romanos 1,12, que foi a visão, o tema da nossa igreja para o ano passado, que dizia sobre a fé mútua. Ou seja, o que é a fé mútua? Romanos 1,12 diz assim: isso é, para que em vossa companhia, fala assim, vossa companhia. Então a fé mútua exige a minha fé e a sua fé. A fé mútua significa que nós vivemos em mutualidade, e mutualidade gera benefício para ambos os lados. A mutualidade é diferente, por exemplo, do parasitismo. Irmãos, eu não quero dar aula de biologia, porque eu era ruim de biologia para chuchu na escola, eu ia muito mal na biologia, mas eu só quero comparar isso, amém, irmãos? Talvez o pastor Luizinho, que é um engenheiro químico, pode falar muito mais propriedade do que eu a parte de biologia, amém, irmãos?
passei de biologia com a graça do Senhor Jesus Cristo, com a bondade do professor, né, e uma série de outras vantagens que só o Senhor Jesus Cristo me fez sair da escola, amém? Glória a Deus por isso. Mas qual é a diferença? O parasitismo, o parasita, ele se aproxima da árvore, ou ele se aproxima daquele agente para sugar. Então não é uma relação de ganha-ganha, agora sim na nossa área, né, pastor Rinaldo? Ganha-ganha já é a nossa área de administração, amém? É uma relação onde o parasita, ele encosta para sugar, e ele fica com os benefícios, e o outro morre. Veja, a Bíblia usa a figura da fé mútua, ou seja, a minha e a vossa. Olha o que ele diz aqui: para que em sua companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua. E olha como Paulo termina o versículo: vossa e minha. Então a mutualidade significa que nós nos beneficiamos com a fé. A fé que é a certeza, a fé que é a convicção daquilo que se espera, daquilo que se crê, da promessa de Deus que vai se realizar sobre nós. A mutualidade nos faz alimentar a fé do outro, e assim nós vamos fortalecendo uns aos outros no amor, na fé, na perseverança, na paciência. E quando o ferro começa a afiar o ferro, o desafio vem, ele vem não para nos desanimar, não para nos diminuir, mas para aperfeiçoar a obra do Senhor na minha e na sua vida. Então a obra do Senhor de aperfeiçoamento é uma obra onde o Senhor precisa da fé, para que através da certeza e da convicção daquilo que eu não estou vendo, que a obra dele será perfeita na minha vida e na sua vida, e eu declaro que ela é perfeita na sua vida. Ela está em execução, em progresso. Deus está moldando o meu caráter e o seu caráter para a glória dele, para que nós sejamos cada dia mais perfeitos, aperfeiçoados pelo amor. Por isso, quando nós vivemos essa realidade de fé mútua, nós entendemos então que nós caminhamos juntos. E qual é o resultado então do aperfeiçoamento dos santos? Qual é o resultado desse aperfeiçoamento dos santos? O que é que a palavra do Senhor nos diz, ou o que a palavra do Senhor nos mostra a respeito desse aperfeiçoamento? Veja, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que o vínculo da perfeição é o 4 letras, começa com A, passa com M, tem o O e finaliza com R. É o amor. O vínculo da perfeição é o amor. Por quê? Porque Deus é amor, e Deus é soberano, poderoso, glorioso, perfeito, eterno. Então Deus, ele manifesta a sua natureza em nós através do amor, e ele é amor. Então o vínculo da perfeição é o amor, e o resultado do aperfeiçoamento é o amor transbordante em nossos corações, que nos une, que faz que o processo de aperfeiçoamento aconteça na nossa vida de uma forma onde eu cresço e o meu irmão cresce, eu cresço e a minha irmã cresce. Nós não ficamos para trás, nós não retrocedemos, nós ajudamos uns aos outros, nós levantamos uns aos outros, nós nos aproximamos. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: e não havia, na igreja de Atos, e não havia entre eles pessoas com necessidades. Por que não havia pessoas com necessidades? Porque o amor moveu a igreja de Atos a cuidar do outro. Olha a característica da igreja. Então o aperfeiçoamento tem como resultado este vínculo da perfeição, que é o amor. E existem 3 dimensões para o fluir do amor, ou seja, existem 3 realidades para que o amor se manifeste. E eu queria olhar com vocês
já caminhando para a conclusão da mensagem. A primeira dimensão do fluir do amor é coração puro. Se você abrir a sua Bíblia, por favor, em Salmo 24, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então a primeira dimensão do fluir do amor é o coração puro. Um coração que manifesta o amor na sua essência perfeita. E qual é a essência perfeita do amor? 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, não se ufana, não arde em ciúmes. Veja, o amor começa a fluir, e para que o amor possa fluir, o que nós precisamos? Ter um coração puro. Se nós vamos subir à presença do Senhor, se nós vamos habitar no seu santo lugar, onde Ele habita, então o nosso coração tem que ser um coração puro, um coração que vive essa dimensão de olhar para o outro, de cuidar do outro, de não se ufanar, de não querer a sua própria vontade, de não buscar o seu próprio interesse, mas ele olha para o outro e ele sabe que talvez aquele irmão, aquela irmã precisa daquele apoio, daquela ajuda, daquela dimensão, da manifestação do amor. Então um coração puro é a primeira dimensão do fluir do amor. Por quê? Porque o coração puro retira de nós as características do velho homem. O velho homem arde em ciúmes. O velho homem busca os seus próprios interesses. O velho homem se ufana. O velho homem. Mas o homem que tem o coração puro, que sobe ao monte do Senhor e que habita. Habitar significa que ele mora, ele não visita o monte do Senhor, ele mora no monte do Senhor, a sua habitação é na presença do Senhor. Esse precisa ter coração puro, e o coração puro nos leva a fluir no amor. Segunda coisa, consciência pura. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto consagradíssimo, muito utilizado, mas olha como é importante nós entendermos isso. Primeiro, coração puro, porque o coração puro nos dá acesso ao fluir do amor, mas também consciência pura. Olha o que diz aqui em Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a consciência nos faz entender aquilo que o apóstolo Paulo nos diz: pensem nas coisas do alto, busquem as coisas do alto. Então uma consciência pura é essa consciência transformada pela renovação da mente. Então a nossa forma de pensar se desconecta com as coisas deste mundo e começa a se conectar com aquilo que é celestial. E o que é celestial? Manifesta o amor. E aí eu começo a pensar de uma forma diferente. E se eu penso de uma forma diferente, eu falo de uma forma diferente, eu vou agir de uma forma diferente, porque agora o meu coração está puro e a minha mente está sendo renovada. Então o amor pode fluir através de nós. Então eu não vou mais pensar como muitas vezes o velho homem pensa. Me permitam falar assim, meus irmãos, eu não estou bravo não, amém? Vocês estão vendo que eu estou feliz, né? Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, então eu não estou bravo não. Mas como é que o velho homem pensa? O que eu ganho com isso? Não parece que a gente pensava assim? O que eu ganho com isso? Não, mas por que eu vou ajudar na igreja? O que isso vai me dar de vantagem?
O velho homem tem uma consciência contaminada com os pensamentos do mundo. E como é que o mundo pensa? Eu preciso de sucesso. Então você começa a buscar as coisas que garantem acesso da perspectiva do mundo. Por isso, a palavra de Paulo é que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar. Sabe, queridos, o experimentar é conhecer e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você começa a se mover por outros interesses, não mais que vantagem eu vou levar, o que, no jargão popular, eu acho que eu vou entregar a minha idade, meus irmãos. Eu sei que o pessoal lá da igreja, foi comemorar meu aniversário, botaram a minha idade grandão no telão assim, e os caras fizeram questão de colocar a minha idade com dourado, na outra arte estava em prata. Eu falei, gente, vocês podiam botar mais escondidinho? Eles foram lá e botaram 50 bem grande assim atrás de mim. Eu falei, rapaz, aumenta a minha foto, diminui a minha idade, mesmo, para disfarçar, mas me tem que colocar lá 50, talvez esse jargão seja um jargão meio antigo e vai entregar a minha idade, amém? Que vantagem Maria leva? Eu acho que é meio antigo esse jargão, irmãos? Acho que os mais novos, nem sei o que os mais novos falam. Tá vendo? Talvez seja um jargão de São Paulo, Talvez seja um jargão de São Paulo, talvez seja lá da minha terra mesmo, lá de Campinas, Que vantagem Maria leva? Não, queridos, a nossa mente precisa ser transformada, para que o amor possa verdadeiramente fluir de nós. E aí nós vamos pensar o quê? O que eu vou fazer por aquele irmão? O que eu vou fazer por aquela irmã? O que eu vou fazer pelo meu pastor? O que eu posso fazer para que o amor seja manifesto em mim, através de mim, e para quem está conosco? Então, a primeira manifestação, coração puro. Segunda, consciência pura, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. E por fim, o que nós começamos colocando, que Hebreus 11, 2 e 3 vai declarar para nós, que é uma fé genuína. Irmãos, algo genuíno é algo verdadeiro, ou seja, não há falsidade naquilo que é genuíno. Se eu falar para você que aquela água é genuinamente mineral, se você fizer uma depuração daquela água, entregar para o pastor Luizinho, que é o engenheiro químico, e ele fizer uma análise daquela água, o que vai sair da análise daquela água? O seu teor de cloro, o seu teor de sais minerais, o seu pH, e ele vai poder atestar que ela é genuinamente, verdadeiramente, uma água mineral. Então, a fé genuína é uma fé verdadeira, mas é uma fé que ela é atestada como verdadeira e genuína. Por isso que a nossa fé muitas vezes é provada. E nós até podemos cantar, Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Por quê? Porque a fé provada significa que nós fomos aprovados naquele nível de fé, e agora precisaremos exercer um maior nível de fé. Por isso a fé é provada, por isso a fé é testada, e nós vamos crescendo, aperfeiçoando a nossa fé em Cristo Jesus. Então a fé genuína precisa ser gerada em nós. E como ela é gerada? Hebreus 11, 2 e 3 declara: pois pela fé os antigos, aqueles que desbravaram o caminho da fé e do evangelho em nosso lugar, e que nos permitem chegar até aqui hoje, obtiveram bom testemunho. Meus irmãos, fé genuína gera um testemunho bom. As pessoas precisam olhar para mim e para você e não ver mais o Marcelo, não ver mais o Mário, não ver mais
o Samuelzinho. Eles precisam olhar para nós e ver Cristo em vós. A fé genuína é obtida então pelo bom testemunho. Olha o que diz o versículo 3: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, um bom testemunho é a evidência de uma transformação pela verdadeira conversão. Nós éramos perdidos, desgarrados, mas agora, pela salvação e pelo poder do Espírito Santo, aperfeiçoamento para demonstrar Cristo em nosso viver. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. A minha vida está oculta em Cristo Jesus. Então nós aguardamos a manifestação de Cristo, e quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele, assim como diz o Evangelho de João. Então a fé genuína é essa fé que nos leva a ser um testemunho vivo. Meus irmãos, Paulo vai ao extremo. Quando ele diz assim: e vós sereis cartas vivas, lidas e cridas. As pessoas vão olhar para nós e vai dizer assim: ali vai um crente verdadeiramente genuíno. Ali vai uma carta viva. E ela lê a carta viva que é Cristo formado em mim, Cristo formado em você, um andar correto, um viver correto, um falar correto, um agir correto. Por quê? Porque estamos sendo transformados de um coração puro, de uma consciência pura, mas de uma fé genuína, verdadeiramente nos afastando das coisas deste mundo. E a santificação começa a ser um processo natural na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra, pela fé, pela oração, pelo viver para Cristo. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em nós. Hebreus 11, 39 e 40 encerra-se dizendo: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha que interessante, irmãos. Eles tiveram bom testemunho, viveram a vontade de Deus, mas não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. Mas não foi porque não alcançaram a promessa que eles retrocederam. Eles permaneceram firmes no testemunho. Para quê? Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o que aperfeiçoa a obra do Senhor Jesus na face da terra hoje é a igreja. Porque quando nós entramos no processo da comunhão, da fé mútua, a vossa e a minha, nós vamos sendo transformados por um coração puro. E o coração puro nos permite habitar no santo lugar. Ou seja, habitar com Cristo, viver com Cristo, por Ele, para Ele, e dele são todas as coisas. O amor é a expressão do próprio Deus, pois Deus é amor. Esse amor é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, gerando transformação do nosso viver. Sem o Espírito Santo não fazemos nada, porque a força e o poder vêm do Espírito se manifestando em nós. Então, o que vai nos qualificar para receber a ação do Espírito Santo é um coração quebrantado diante do Espírito. Mas o aperfeiçoamento nos leva ao fluir do amor, quando o nosso coração se torna um coração puro, a nossa consciência, uma consciência pura, e a nossa fé, uma fé genuína. Deus deseja gerar em nós as obras do Espírito. Por isso, Ele nos diz: o justo viverá pela fé. E a fé
é esta força de Deus em mim e em você, um dom de Deus, que Deus derrama em nossos corações, para que nós possamos crer nele. E quem crê nele tem a vida eterna. Quem crê nele recebe as suas promessas. Quem crê nele recebe a vida. Quem crê nele flui no amor. Terá um coração puro, uma consciência pura e uma fé genuína. Amém? Se você pode, por favor, curva a sua cabeça por um instante, por gentileza. Eu gostaria de orar por vocês. Santo Deus, nós estamos em Tua presença nessa noite. Ó Deus, não há nada melhor do que saber que nós somos Teus filhos, Deus. E porque somos os Teus filhos e vivemos para Ti, estamos num lugar que é a Tua presença, Deus. E é na Tua presença que nós fomos aperfeiçoados. Deus, talvez nós olhamos para nós mesmos e vemos tantas imperfeições no nosso agir, no nosso falar, no nosso viver, mas nós sabemos, Deus, que a obra final já está pronta, porque Cristo Jesus subiu na cruz do Calvário e Ele declarou: está consumado. Paulo nos diz que Ele continua para o alvo, para a soberana vocação. Ele continua perseverando, não porque ele julgava ter alcançado, mas que ele continuaria buscando para conquistar aquilo pelo qual ele havia sido conquistado por Cristo Jesus. Pai, nos dá esse entendimento. Nós fomos conquistados por Cristo Jesus para conquistar o aperfeiçoamento para um coração puro, uma consciência pura e uma fé genuína, que nos dá um testemunho verdadeiro de que nós somos seus filhos, cartas vivas, lidas e cridas, que manifestam o teu amor, o teu poder, aonde nós passamos. Ó Deus, nos dá a ação do teu Santo Espírito nessa noite, para que através do Senhor, nós possamos olhar para nós mesmos e já não nos vermos mais como telas em pintura, Deus, mas que pelos olhos da fé nós possamos contemplar, assim como o autor e consumador da fé declara: nós somos obras acabadas para a glória do Senhor Jesus. Nos dá uma visão completa para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra da fé, ela precisa ser vivida, porque a fé não aponta para aquilo que se vê, a fé aponta para aquilo que se crê. Eu disse para vocês que o autor já tem a imagem perfeita, minha e sua. E você pode dizer assim: mas pastor, como é que você declara isso? Se você pegar as cartas aos Coríntios, Paulo inicia a carta dizendo assim: aos santos da igreja de Corinto. E aí você vai ler a carta e você vê os santos que estavam lá. E aí você vai falar assim: mas como é que Paulo começa a carta dizendo aos santos? E aí você lê a carta e você vê partidarismo, brigas, dissensões, discussões. Então parece que há um descompasso daquilo que Paulo está declarando no início da carta com aquilo que a carta escreve. Na verdade, Paulo estava orientando a igreja sobre o viver uma fé genuína, que significa uma transformação real de vida. Mas quando ele começa a carta, ele começa declarando pela fé a obra perfeita, a tela perfeita, que é Cristo formado em nós. Por isso ele não vê as imperfeições, por mais que ele corrija as imperfeições, o que ele vê é a obra pronta,
e perfeita para a glória do Senhor Jesus. Então a palavra da fé nos faz declarar aquilo que sabemos que será a obra final, o quadro perfeito, que somos eu e você, pelos olhos de Deus. Porque quando Deus nos olha, Ele nos vê pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então Ele não vê as minhas imperfeições, eu as vejo, eu as conheço muito bem, mas Ele nos vê pelo sangue, pela fé, que é a declaração daquilo que Jesus sabe que Ele vai fazer em mim e em você. Mas talvez você, assim como eu, nós nos olhamos, e quando nós nos olhamos e vemos ainda muitas imperfeições, áreas que talvez nós não conseguimos ainda romper, e ainda vivemos situações que nos prendem e que nos fazem permanecer. Mas sabe, queridos, deixa eu declarar uma coisa para vocês. A palavra da fé nos faz caminhar de fé em fé, de glória em glória, e nos faz viver a obra do aperfeiçoamento. Ele está aperfeiçoando a sua obra em mim e em você. Então eu queria orar por você que deseja viver essa obra de aperfeiçoamento de forma mais intensa, e que talvez você queira pedir ao Senhor que Ele aumente a fé no seu coração, para que você possa romper em áreas que talvez você ainda não conseguiu romper, mas que o Senhor Jesus diz: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então nós venceremos o mundo. Mas talvez você olhe para você e você veja áreas da sua vida que você ainda não conseguiu romper, e você precisa de uma nova porção de fé, para viver assim como diz a palavra: o justo viverá pela fé, não pelo aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. E talvez você precise desse renovar da fé em seu coração. E se você deseja isso, eu quero pedir a você, se você pode, por favor, que você fique de pé no seu lugar, para que eu possa orar por você, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como o pastor me liberou, se você pode, se você deseja, se você não se sente constrangido, se você quiser vir aqui à frente, então venha ao altar do Senhor, venha aqui ao altar do Senhor, eu vou orar com vocês, eu vou pedir ao Senhor que o Senhor os fortaleça, em nome de Jesus, amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece